Olá, bom dia a todos. E hoje eu tô aqui para dar continuidade ontem uma mensagem que nós iniciamos lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Nós falamos um pouquinho sobre o fermento dos fariseus, do versículo 1 ao 3, em que eu fiz a leitura com vocês e mencionei, não é? Que os fariseus e os saduceus estavam ali esperando um sinal do Senhor e que eles queriam ver, eles eram entendidos bastante, né? Os fariseus aí eram bastante bastante religiosos, eram pessoas que nas suas nos cultos, vamos dizer assim, reservados a Deus, eles mantinham muito bem e davam, né, prioridade à forma como esses cultos eram apresentados e não, na verdade, ao conteúdo, à espiritualidade, aquilo que realmente o Senhor queria mostrar. E os saduceus ajudavam também nisso com a forma com que eles viam, né? Eles eram bastante, se você pesquisar e se inteirar, você vai saber rapidamente que eles eram bastante materialistas. Então tudo tinha que ser palpável, tinha que ser visto, tinha que ser tocado, comprovado, né? E os fariseus também seguiam também um pouco dessa linha, então eles se somavam. E foi isso que, na verdade, eles estavam ali buscando. Eles entendiam do tempo, dos sinais, daquilo que é palpável, daquilo que é visto, mas não compreendiam os sinais de Deus, né? O tempo de Deus, os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, os sinais do reino de Deus. E aqui, a partir do versículo 3, eu vou fazer a leitura com vocês e vou abordar dois pontos, se eu conseguir nessa mensagem, pelo menos um ponto, e o outro talvez deixamos para a próxima mensagem. Vamos ver como o Senhor aí, o Espírito Santo vai conduzir esta mensagem, que eu estou olhando aqui. Eu gravo, né? E logo já libero o vídeo. Então eu não fico aí editando o vídeo, tá? Vamos fazer a leitura então a partir do versículo 3. No versículo 4 diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. No caso aqui eram os fariseus e os saduceus que estavam ali pedindo um sinal. Uma geração má e uma geração adúltera. É assim que o Senhor se refere a elas. A ela, no caso. E nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, o Senhor Jesus disse: nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que aqui serve como modelo, né, como um exemplo do que aquilo que viria a ser acontecido com Jesus. Na verdade, o profeta Jonas, se você ler lá em Jonas, você vai acompanhar a história de Jonas e o que aconteceu com ele. Resumindo aqui, ele estava fugindo daquilo que o Senhor ordenou ele a fazer, mas o fato é que aconteceu que ele foi engolido, quando ele caiu no mar, ele foi engolido por um grande peixe e depois liberado, largado numa praia. E viveu, né? Ali representa então a ressurreição. Jonas ressurgiu. Então era o único exemplo com que eles iam ficar, que na verdade já testificava do poder de Deus. Porque aqui os fariseus e saduceus estavam aqui criticando o Senhor Jesus, achando que ele não era o Messias, achando que ele não era o enviado, achando que o reino de Deus ainda não era chegado. Porque a dificuldade de compreender, devido a eles serem bastante legalistas, devido a eles ligarem muito para a materialidade, para as coisas que se veem, para as coisas empíricas, né, para aquilo que tem um teste que é comprovado, para aquilo que a ciência estuda e aprova, aquilo que a nossa razão diz que é. Então eles tinham essa dificuldade para crer no reino de Deus e nestes sinais, que é um pouco parecido, se não muito parecido com o que acontece hoje com muitas pessoas e com muitos grupos que não creem ainda na verdade, na ressurreição de Cristo, que não creem na obra que foi feita por mim e por você. Vamos seguir aqui a leitura então. E deixando-os, retirou-se. O Senhor Jesus retirou-se dali, deixou todos eles. Seguindo, e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão, ou seja, não se abasteceram de pão. Passaram para outra banda, né? E esqueceram-se de abastecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhe: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Vamos entender aqui que essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, os discípulos, seguiram a Jesus, que se retirou daquele momento ali junto dos fariseus e saduceus, e seguiu um cabelo aqui em mim, e seguiu o Senhor Jesus. E aí eles estavam pensando, nossa, nós esquecemos do pão, esquecemos de nos abastecer do pão, e agora, de certo, estavam pensando, vamos ficar com fome, vamos ter fome, não vamos ter o que comer. E o Senhor percebeu aquilo e disse a eles, eu adverti vocês, e na verdade, vocês não estão compreendendo ainda que eu não falei para vocês não se abastecerem de pão, do fermento do pão, mas sim do fermento dos fariseus, ou seja, aquilo que motiva e que faz crescer esta crença e religiosidade dos fariseus, esta maneira como eles conduzem a fé, esta maneira que eles não creem ainda que eu sou o Messias. Eu quero que vocês se afastem e não se abasteçam mais desse tipo de fermento. Eu não quero que vocês estejam mais levando em consideração esse fermento, que não carregue mais consigo este fermento, e não o fermento do pão. E mesmo assim, vocês não viram o milagre que eu fiz da multiplicação dos pães? Vocês não perceberam quantos sobraram ainda depois que foi multiplicado o pão e peixe, lá no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? O Senhor Jesus ali, falou para eles, puxando a orelha deles. Vocês têm pouca fé. Vocês estão comigo, vocês não sabem quem eu sou ainda. Vocês não viram o milagre que foi feito. Vocês não compreenderam ainda que fermento que eu estou falando. Primeiro ponto, Vocês não compreenderam o fermento que eu estou falando. Eu estou falando para vocês não carregarem o fermento dos fariseus. Ou seja, vocês não agirem como eles, esperando sinais, os quais já foram dados, os quais vão crer, também aqueles que ainda não creram após a minha morte. Outro ponto, vocês não viram os milagres que eu fiz, vocês não sabem com quem vocês estão andando? Homens de pouca fé. Ou seja, mesmo que vocês não tenham pães, vocês estão comigo. E eu posso fazer aqui, multiplicar quantos pães vocês precisarem comer. Vocês não vão ter falta de nada. Ou seja, 2 pontos aqui que eu enumero como principais nessa segunda parte aqui, é que os discípulos não estavam entendendo acerca do fermento ao qual o Senhor estava se referindo. E segundo ponto, eles ainda não tinham percebido, não tinham entendido, não tinham compreendido com quem eles estavam andando, quem era Jesus. E hoje o Senhor nos traz isso, nos puxa a orelha para nos dizer, você aí que está pensando que algo não vai dar certo, algo que ele já te falou, mas você não está andando com Jesus? Você não está andando com Deus? Você não tem meditado na sua palavra? Então, que dúvida você tem que o Senhor vai ser contigo? Não se apavore, não se espante. Ele é seu Senhor. Você não tem conhecimento dos milagres que ele já fez, dos milagres que ele faz, dos milagres que ele já fez na sua vida. Porque muitas pessoas que estão me escutando têm grandes testemunhos. E o Senhor que fez grandes milagres em outras épocas, em outros 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, é o Senhor que faz hoje na tua vida. É o mesmo Senhor que pode repetir várias bênçãos se Ele quiser. Se você aí continuar seguindo a Ele. Então o Senhor pergunta para você também que é discípulo dEle. Você não compreendeu ainda quem eu sou? Qual é o reino que é chegado? O sinal que já foi dado.
Você ainda, quem sabe, está agindo como os fariseus. Se você ler o capítulo 28 de Mateus, você vai ver, é o 28 de Mateus, você vai ver que os fariseus e os saduceus não creram na ressurreição de Cristo. Eles pagaram ainda os guardas para mentirem e dizerem que o povo de Deus tinha ido roubar o corpo de Cristo e o levado. Está lá no capítulo 28, se você ler. Eles não creram e ainda forjaram algo, mentiram, trapacearam. Por quê? Porque eles precisam, são como Tomé, foram como Tomé, eles precisam ver para crer. E mesmo assim, eles viram o Senhor Jesus sendo morto. Mas eles não creram no milagre, eles não creram na ressurreição de Cristo. E essa história é contada para muitos, e até muitos hoje vivem debaixo desta mentira, dessa forja que foi feita pelos saduceus e pelos fariseus da época. Muitos hoje vivem na religiosidade, como os fariseus, na legalidade das coisas. Nós temos sim que andar retos diante de Deus, diante da lei deste mundo, mas nós temos que ser além disso. O Senhor Jesus te convida hoje para andar com Ele, conhecer Ele, verdadeiramente quem Ele é, para que você tenha em mente e em seu coração o sinal que é o maior dos sinais, que é a ressurreição de Jesus Cristo, para que você creia nisso e que você compreenda com quem você tem andado e não temas mais, não seja de pouca fé, achando que as coisas que você está fazendo diante de Deus, está entregando nas mãos dele e ele está te apoiando e é a vontade dele, que essas coisas não vão acontecer. Ele é o teu Deus, ele vai prover. Se você realmente tem escutado a voz dele, discernido a voz do Espírito Santo que fala ao seu coração, você vai fazer e vai confiante, vai com alegria, porque o Senhor é contigo. Não temas. O Senhor aqui estava falando do fermento dos fariseus. Há muitas pessoas hoje que não creem no reino de Deus, que estão esperando algum sinal para fazer alguma coisa, que estão esperando algum sinal para saber que vão ser curadas. Se o Senhor já disse, eu levei sobre mim todas as suas dores, as suas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já te deu a vitória. A saúde é para a sua vida, é para você viver, é para você crer, é para você compreender. O Senhor está dizendo, você não sabe ainda com quem você tem andado? Você se esqueceu dos milagres que eu já fiz e do que eu posso fazer na sua vida? Então, não limite o poder de Deus na sua vida, creia somente. Não seja legalista, materialista, alguém que precisa ver para crer, alguém que precisa palpar, que precisa alguém comprovar racionalmente, matematicamente, para você saber que Deus é Deus. Milagre é milagre do Senhor. Isso excede a toda ciência, a toda comprovação, a todo tipo de estudo. É uma relação, é uma experiência de você e Deus, e mais ninguém. É você e Deus que tem essa experiência. E com certeza o Senhor já fez muito na sua vida. Você até aí já se esqueceu. E o Senhor hoje te traz a memória, é isso que eu quero deixar no seu coração. O Senhor hoje te traz a memória, não seja de pouca fé, porque eu já fiz grandes milagres na sua vida. E somente a minha ressurreição, o reino de Deus, que foi o grande sinal aqui para que você hoje pudesse ter a escolha, pudesse ter o livre-arbítrio de me escolher, de conviver comigo, de me conhecer e de ter a oportunidade da vida eterna. E você aí está esquecendo disso? Você não sabe com quem tem andado? Você não sabe quem tem crido? Eu sei. Você tem que se levantar contra essas dúvidas, contra essas coisas da sua mente, da sua razão. Não trabalhar com as suas emoções, mas trabalhar com o Espírito Santo na sua vida. Trabalhar com aquilo que o Senhor já disse para você. Trabalhar com a grande obra que já foi feita para mim e para você. Em prol de mim e de você. Então, não limite-se. Não vamos agora permanecer e proceder como os fariseus e saduceus. Mas vamos proceder conforme o Senhor Jesus aqui está orientando. Conforme Ele está ensinando. Vamos compreender. Que o Senhor te dê aí. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração e venha te dar mais ainda entendimento sobre isso. Sobre aquelas coisas que você tem vivido na sua vida. Sobre as situações que você tem passado. Para que você venha colocar em prática isso. E saiba com quem você tem andado. Que é o Deus de milagre, que é o Deus que já te deu o sinal. Que é o Deus que já falou com você.
que é o Deus que não precisa provar nada a você. Simplesmente você tem que crer e você tem que escutar. Você não tem que duvidar. Você tem que tentar entender e compreender as coisas que vêm do alto e não as coisas que são aqui desta terra. Porque se você compreender as coisas que são do alto, que vêm de Deus, automaticamente o Senhor te fará compreender as demais coisas. Então, não se limite. Não deixe que essa dúvida na sua mente, no seu coração permaneça. Que ela saia a partir de agora, neste momento que você está recebendo esta palavra, que o Espírito Santo possa te revelar e essa dúvida deixe de existir. E você pare de esperar algum sinal para que a sua vida mude. Você pare de esperar algum sinal porque ele já te deu. Agora é a sua vez, é a sua parte de fazer. Então, que você comece aí fazendo, que o Espírito Santo te revele mais. Fica com Deus. Um ótimo dia para você e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.